Vocês estão enxergando aí, pessoal? Só coloca aí no chat, fazendo favor. Um minutinho, professor. Tá? Ah, tá, beleza. Obrigado. Bom, galera, aqui a gente vai continuar lá 34, tá? Se vocês quiserem ir acompanhando aí na apostila de vocês. Aqui a gente só vai ver o quadrilátero ferrífero. Como a gente já viu algumas coisas na aula passada. Então a gente vai ver esses 3 pontos hoje. Tá ali em Minas Gerais, o quadrilátero ferrífero. No Pará, os Carajás. Aí também a gente vai ver a Serra Pelada, tá? E ali no Mato Grosso do Sul, o maciço do Urucum. Aqui, quadrilátero ferrífero, por causa que vai abranger essa área aí. Outra coisa, aqui, pessoal, a gente vai ver a importância histórica, tá? Por causa que foi achado alguns metais preciosos, o ouro, no período imperial brasileiro. Então, a capital ela vai se mudar para o Rio de Janeiro, porque seria muito mais fácil o deslocamento, o escoamento desses metais. Ah, perdão. O caso seria o seguinte: a aula passada que eu tinha comentado, né, Mariana, Brumadinho fica mais perto de Itabirito, tá? Então não fica longe assim de Belo Horizonte. Aqui vai ter a maior extração de ferro do país, tá? Vai ser quase 67%. Aí 29% vai ser na região norte brasileira. Vai ter também bauxita, mas bauxita vai ser mais. O que faz alumínio vai ser mais na região norte, tá? Outra coisa aí, galera, os minérios. Os minérios estão quase todos esgotados, só no seu ferro mesmo, tá? Mas os minérios mais valiosos já estão esgotados por causa da exploração de Portugal. E esse escoamento, eu vou mostrar o escoamento antes e o escoamento atual. Tá? O escoamento no período de Portugal, a gente vai ter até a Estrada Real, e corta a região aqui. Ou iria para Paraty, ou iria para o Rio de Janeiro. Aí não foi deslocado para o Rio de Janeiro, a capital, por causa que demoraria muito tempo para esse escoamento sair de Diamantina, de Ouro Preto, fazer todo esse trajeto para o norte de Minas e chegar até Salvador. Tá? Então esse deslocamento aí se deu principalmente por causa dessa logística aí de escoamento. Aqui a gente vai ver o escoamento atual, tá? E, por exemplo, mais a malha férrea. Não que não vá ter escoamento de transporte de caminhão, mas principalmente ele vai ser transportado pela linha férrea. Aí você pode reparar que ainda vai ter trem passando por essas regiões, mas não trem de passageiro, mas é trem de carga. Aí você reparem aí que vai ter esse ramal aí de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo também, que vai utilizar muito esses recursos que vêm de Minas, e principalmente para alimentar o quê? Se vocês olharem no primeiro mapinha do seu lado esquerdo, ali na divisa do Rio e São Paulo, a CSN. A CSN vai ser uma siderúrgica, Companhia Siderúrgica Nacional. Tá? Então ali ela vai transformar aquele metal bruto, tá? Aquela rocha bruta, perdão, e vai transformar em metal. Tá? E a Cosipa, a mesma coisa, ela transforma e também ela vai para o Porto de Santos e é revendida para outros países. Tá? Mas aí só lembrar uma coisa, pessoal, a siderúrgica, ela pega a rocha, derrete e transforma uma chapa de aço.
Aí, por exemplo, siderúrgica vai pegar algo bruto e vai transformar em algo que a gente vai utilizar futuramente. Agora, metalúrgica, por exemplo, a malha, ela pega esse ferro que vem da CSN e transforma em algum material que é usado em algum automóvel, por exemplo. Tá? Então, tem mais tecnologia na metalúrgica, tá? Na metalurgia. Outra coisa aí, a CSN ainda ela vai ser nacional, tá? Ela vai ser uma empresa pública. A COSIPA eu acho que já é capital misto, que daí seria do governo e de acionista. Tá? Mas separa que vai funcionar ainda a linha de trem por causa mais do minério. Tá? Outra coisa, perdão. A Vale ela não vai estar somente em Minas, tá? Ela vai estar tanto em Minas como em Carajás e também no maciço do Urucum. Ok, aqui pessoal? Já na 35 e 36, na aula 35 e 36, vocês vão ver a Serra dos Carajás. Aqui, pessoal, você vai reparar que vai ter mais recurso, mais minérios, desculpa, do que em Minas, tá? Porque, entre aspas, é uma exploração recente, tá? Na década de 80 para cá, tá? E não começou por causa do ferro, não começou por causa do manganês. Foi por causa do ouro de outra região, mas é bem próxima. Vocês vão reparar que a região da Serra Pelada vai ser muito próxima. Tá? Então aí vai ser onde vai estar a exploração de ferro no norte do país. Aí o escoamento, pessoal, não sei se vocês conseguem observar aí, o escoamento vai se dar por um rio que está bem rente aí essa seta, esse balãozinho, tá? Que é o Rio Trombetas. Antes o escoamento era por esse rio, pelo sistema de cabotagem, de navio mesmo, tá? De balsas. Aí hoje, o que ia até Belém e depois era exportado. Hoje já é o quê? Pela linha férrea também. Aquela linha férrea que eu comentei com vocês na aula passada, que foi um investimento japonês. Tá? Que hoje vai até São Luís, no Maranhão, e depois é exportado. Aqui a gente vai ter uma cova de mineração. Aí em volta aí vai estar os resíduos, tá? Em volta que vai estar aqueles resíduos que estouraram as duas represas aqui em Minas. Ah, isso que eu ia comentar, desculpa pessoal. Tem alguns países que vai ter essa exploração, aí nessas covas eles fazem parque, porque não tem o que fazer depois. Tá? Então eles vão fazer, em alguns países eles fazem parques. Aqui no Brasil fica desse modo aí, e do lado fica os rejeitos. E um local bem próximo, que seria a mesma região, se vocês forem observar aí. Vai ficar essa cidade de Curinópolis, e daí vai ter o garimpo da Serra Pelada, que até hoje vai ter gente trabalhando lá, mas só que em muito menor número, tá? Aí vai parecer um formigueiro, tá? É uma cidade que ela foi construída do nada, ela tinha muito. Os moradores quase na sua totalidade homens, no período do finalzinho do começo de 80, perdão, de 83, 82. Tá? Então, eles foram por causa da febre do ouro. Um dos homens que ficaram ricos nesse período vai ser aquele Eike Batista. Tá? Então, o que acontecia no forma geral, pessoal? Cada parede, ou cada, como que eu vou falar? Cada morro, cada paredinha dessa tinha um dono. Tá? Então, várias pessoas, uns 50 homens, trabalhavam para um homem só. Então, se achasse
meio quilo de ouro. Essa pessoa ficaria com uma porcentagem mínima, tá? Para pagar o bar, para pagar a moradia, para pagar alguma coisa. Mas só que esse mínimo era bastante dinheiro para uma pessoa. Só que quem ficava com o dinheiro bruto mesmo era o dono do morro, dono do barranco, desculpa, é o dono do barranco, tá? Cada pessoa tinha um dono, era um barranco. Aí, como não tinha tanta fiscalização também, tinha muito homicídio no caso, tá? Aí, com o passar do tempo, foi acabando o minério, muita gente perdeu tudo, muita gente faleceu, muita gente é, mudou de localidade, então não é somente esse local aí de exploração, tá? Vai ter vários, como que eu vou falar? Vários buracos, tá? Aí por isso também que uma região tão próxima uma da outra, depois foi descoberto o ferro. E outra coisa também, perdão pessoal, esse ferro essa Serra Pelada foi descoberta por causa daquele projeto que eu tinha comentado com vocês de mapeamento, o Radar Brasil. Tá? Então viu que tinha algum metal na floresta amazônica. Porque a cidade é bem pequena, se vocês forem depois procurar na internet, a cidade é muito pequenininha, tá? Aí um dos buracos. Ah, e outra coisa, perdão. Antes daí era uma serra mesmo, tá? Aí por isso que eu citei várias vezes era uma serra e cheia de vegetação. É por isso que eu comentei também com vocês, algumas aulas atrás, o exemplo do bairro do Ano Bom. Se vocês forem reparar a pedreira, e em cima vai ter uma vegetação, tá? Aí esses homens aí com o saco, carregando esse saco, eles estão retirando terra. Tá? Enquanto vários lá ficavam na picareta, eles iam retirando terra, ia colocando em outro local. Então também tinha muito desbarrancamento. Tá? Tinha várias pessoas que faleciam por causa disso. Outro tipo de, de doença, assim dizendo, né? Ou de contaminação, perdão, de contaminação que tinha na Serra Pelada, era o contágio por manganês. Manganês? Peraí, rapidinho. Não, desculpa, galera, perdão. De mercúrio, perdão, manganês não. Tá? Para separar a ouro, no caso, que é uma rocha mais escura, para saber o que era, eles usavam manganês e água. Tá? Então, por isso também tinha esse desbarrancamento aí. E Jesus, manganês não, mercúrio. Aí o mercúrio também invadia, como vocês podem reparar, eles não têm nenhum tipo de proteção. Invadia a mão deles, enfim, ia para a corrente sanguínea. Quer ver? Ah, tá. Depois eu vou colocar. Perdão, pessoal. Depois eu vou colocar no Word, tá? Se vocês tiverem interesse. Aí também, tá, pessoal? É bem. Como que eu vou falar? É bem do período da década de 80, tá? Então a reportagem não vai ser tão polida, não vai ser tão. Como que eu digo? Tão censurada como hoje. Tá? Então tem uma. Se vocês procurarem no YouTube, depois eu deixo o link, se caso vocês quiserem, eu pergunto aqui do lado, tá? Porque é um pouco como que eu vou falar. Até um pouco de tiração de sarro, eu acho, com os trabalhadores, enfim. Mas é do Marcelo Taz quando ele tinha cabelo ainda. Tá? E daí ele era como se fosse o CQC, mas sozinho. Aí ele fazia algumas reportagens no Brasil, no Rio de Janeiro, enfim. Daí tem uma reportagem que ele está na Serra Pelada. Aí ele comenta, enfim, que tinha alguns comércios na localidade, tinha muito homem, o jeito que eles trabalhavam, tá? O sonho que muitos tinham de enriquecer. Aí tinha alguns que juntavam um dinheirinho, que via que
era, sei lá, de 1.000 pessoas, uma ou duas ficava rica. Então ele já estava tentando voltar para a família, tá? Saía de caminhão de pau de arara, saía de pau de arara do Nordeste e voltava depois novamente, porque o dinheiro de passagem de ônibus era um pouquinho mais caro. Mas eu acho que na reportagem tinha ônibus, sim. E aqui o maciço do Urucum, tá? Que vai ser essa área verde. Nossa, ficou meio deformada a imagem. Mas essa área verde, tá? Que vai fazer divisa com a Bolívia, que vai fazer divisa ali com o Rio Paraguai, e é o Pantanal, tá? Então, essa linha férrea Brasil-Bolívia é mais conhecida como o Trem da Morte, tá? Porque vem muito contrabando. Aí com isso também, essa cidade que chama Corumbá aí, ou o distrito que chama Ladário, Ladário que fica a siderúrgica, tá? Ela é meio que vai ter um índice de homicídio aí no Mato Grosso do Sul muito alto, tá? Então aqui porque eu coloquei Pantanal pode se perder, pessoal. Por causa principalmente do Rio Paraguai, tá? E por causa do alagamento. Aqui também, ó, se você for reparar, vai ter os cortes na terra, vai aparecer a escadaria, tá, de exploração do minério, e também vai ter o que, perdão, e também vai ter o que, pessoal? Aqueles lagos de contenção. Então, se futuramente estourar uma represa aí de rejeito de minério, vai para todo canto, no caso mais baixo, tá? Então essa área verde aí é uma área mais elevada um pouquinho, tá? Agora tudo em volta é uma área muito rebaixada e é uma área que vai ter uma quantidade de água muito grande. Então pode poluir tanto a água brasileira como boliviana e também paraguaia. E pode chegar também no estuário do Prata, na Argentina, no Uruguai. Aí seria um desastre muito maior, vai perder muito mais biodiversidade, mas muito mesmo do que ocorreu em Minas. Tá? Então por isso que eu coloquei, pode se perder no caso aí, que é uma região até protegida, tá? Se a gente for comparar Mato Grosso, ali o Pantanal, com o que acontece Minas Gerais, porque Minas é muito, muito mais urbanizado do que o Mato Grosso do Sul. Tá? E aqui, pessoal, o que a gente vai achar na região? O manganês, que junto com o ferro é feito aço, e o ferro também. Aí, quem toma conta também da exploração, uma das empresas, é a Vale, tá? Aí também tem o grupo Votorantim, tem o grupo Itaú, que eu comentei com vocês algumas aulas atrás, tá? Porque tem a exploração de cimento. Então não vai ter somente esses dois minérios aí, mas são os mais, como que eu vou falar, os mais lucrativos para exportação ou para o próprio Brasil. Outra coisa que eu não comento, que está muito na mídia, é o... Como chama? Espera aí só um segundo, pessoal. Eu anotei aqui. É o nióbio, tá? Que daí falam lá, nióbio, o governo fala bastante. Ela ajuda em aparelhos médicos, tá? Aquilo que a pessoa fica deitada, ultrassonografia, que mapeia todo o corpo da pessoa, eu acho que é isso, não lembro o nome, pessoal, mas é aquele aparelho que mapeia a pessoa, acho que é mapear o nome, não vou recordar, tá? Mas o nióbio é bem caro. Aí a gente pode encontrar bastante no Mato Grosso, no lado leste,
em Goiás. Tá? Pergunta aí, galera. Coloca aí do lado aí, fazendo favor. Pergunta, pessoal. Ah, pera aí, eu vou colocar aqui, pessoal, se vocês quiserem assistir, tá? Arnaldo Bar. Eu acho que é isso, tá? Pera aí. É tipo um. Se vocês colocarem isso aí vocês vão ver lá, tá? No YouTube. Tá no YouTube. Mas é bem como que eu comentei com vocês, é bem satirizado, é bem o Taz, assim, mas muito mais, o Marcelo Taz muito mais novo, fazendo algumas perguntas até boba, igual acontecia assim no CQC, mas é muito menos político, tá? Que eu quero falar. Peraí, que mais aqui, pessoal, que eu tô... Aí tem outros vídeos também, ele indo para... Tem um até que é um pouco interessante, assim, ele vai para União Soviética, tá? Mas enfim, se vocês quiserem assistir depois... Até aqui, ok, galera? Vamos lá, então. Voltem lá, fazendo um favor, pessoal. Eu vou dar um tempinho, tá? Aí eu já faço junto com vocês também. Como é? Peraí. A um e a 2, pessoal. Aí eu já corrijo com vocês, tá? Ah, perdão, pessoal. Desculpa, perdão. Não faz agora não, tá? Presta atenção só um segundo aqui que eu até esqueci disso aqui. Ó, depois eu deixo com vocês novamente, tá? Aqui seria o que, pessoal? As instalações da Vale, isso em Carajás, tá? E isso também em 2015, tá? Daqui a pouco eu dou um tempinho para vocês fazerem. Só vou passando aqui. Depois eu deixo com vocês lá no plural também para vocês terem acesso, tá? Então aqui as instalações. Para você ver a proporção, assim, que a exploração no norte é muito maior, tá? Muito maior do que a gente tem aqui em Minas. Tá? Então aqui fica tudo concentrado, não é igual em Minas que fica, por exemplo, uma exploração numa cidade, outra exploração, outra empresa em outra cidade, tá? Então aqui é a linha férrea que eu comentei com vocês, bem recente, bem nova, tá? Então vai estar, por exemplo, onde tem a exploração, onde tem a linha férrea para exportação, para o escoamento, perdão, e o terminal, tá? Que daí vai fazer o escoamento, vai transportar para outro país. Tá? Ainda é bem técnico também, igual aquele que eu mandei para vocês. Tá? Então essa duplicação aí, pessoal, tá? Que daí é uma empresa japonesa que fez. Peraí, ainda é mais o maquinário mesmo. Aqui, reparem, pessoal, que é transportado, parece por esteira, tá? E é uma esteira bem grande de uma área que está minerando para outra área que vai fazer o transporte. Tá? Então aí vai estar as minas, tudo bem, bem próximo.
Ah, então, outro motivo que eu acho que vocês viram isso no oitavo ano. Outro motivo pela construção de muita hidrelétrica no norte do país também é para essas indústrias que vai ter no norte, tá? Aí repara que a floresta fica bem do lado, daí eles vão ampliando a sua área. Tá? Aqui vai ser área de exploração, mas também vai ser área de transporte, tá? Não sei se vocês estão vendo do lado ali pilha de ROM, ali vai ser o transporte. Tá? Então essa esteira aqui que eu comentei com vocês agora, ela sai dessa área, como que eu vou falar, TS02 e vai até a área lá no TS6. Aí repara que depois faz uma curva, tá, pessoal? Lá na área mais abaixo. Então é uma esteira que vai transportando minério. Então a área mais acima é a mina, a área mais abaixo é onde vai fazer o transporte. E começa a fazer o transporte lá daquele, como que eu falei? Daquele túnel que está tem uma parede de concreto. E na área mais abaixo já vai ter o sistema de carregamento do ferroviário para levar o minério. Aí vai ser as obras da ferrovia. Aí também vai passar um trem, tá? Seria um túnel que está nesse 4 túneis aí, seria um deles. Tá? A duplicação aí da linha férrea. Hoje quem faz a manutenção vai ser essa empresa, essa concessionária japonesa. E aqui é o sistema portuário. Aí, no caso, quando for a distribuição mais próxima, aí é colocado em balsas. Agora, quando é para transportar para São Paulo, por exemplo, para outro país, é colocado em navios. Tá, né? Aqui tá um galerinha. Tá? É outra coisa aí, pessoal, se vocês forem reparar, ou quando vocês começarem a trabalhar, né, uma empresa sempre vai falar que faz tudo possível para ter menos dano ambiental ou social. Aí sempre vai ter, por exemplo, igual aqui, o diálogo com a comunidade.
mas quase certeza que vai ter um atrito, tá? Isso eu consigo comentar, mas só que eu fiquei pouco tempo, tá, trabalhando numa empresa, né, numa fábrica, que tinha, falava que era, como que eu vou falar? Que falava que era muito, não tinha dano ambiental, mas algum dano ambiental tinha no subsolo, no lençol freático, enfim. Tá? Então, sempre um pouco de dano, infelizmente, vai ocorrer. Aí, e depois eu vou deixar com vocês. Reparem que a floresta ela vai sendo estreitada. Tá numa área, por exemplo, essa imagem aí, apesar que é muito próximo de uma cidade, mas uma área que, igual aqui, por exemplo, que era somente mata fechada, aí vai vindo o homem, vai alargando o progresso, né? Beleza? Depois eu deixo com vocês lá, pessoal. Tinha uns termos ali que eu não ia arriscar de falar, tá? Façam aqui, fazendo favor, pessoal. Eu vou esperar até 44, tá? Eu já corrijo com vocês. Aí qualquer pergunta aí, pessoal, manda aí no. Podem deixar aí no chat, tá? Sara, que entrou agora há pouco. Sara, depois dá uma olhadinha no início da aula, tá? Fazendo um favor. Ah, desculpa. Nossa, quando o pessoal começa a ler, eu lembro das coisas, né? É, eu acho que vocês são bem mais novos, né? Mas enfim. Depois pergunta, tem um filme, mas só que é de comédia, tá? Talvez o pai de vocês tenham assistido. Era dos Trapalhões. Também daí é representado lá na Serra Pelada. Até que é engraçado o filme, mas enfim, né? Hoje eu não me arrisco muito em assistir porque seria aquela lei dos 10 anos, né? Depois você assiste o mesmo filme e fica muito ruim. Mas na época que eu assisti era engraçado, porque eu era criança. Acabando, falem e dão um ok aí, pessoal.
Pronto aí, pessoal? Meninas, acabaram? Ó, vamos lá, pessoal. Se você, lá no terceiro, pelo menos isso eu posso comentar, tá? Lá no terceiro ano, quem for prestar mais a área de humanas na USP, é mais tranquilo, tá, pessoal? Eu acho, pelo menos, né? Pelas provas que eu peguei quando. Apesar que eu prestei uma vez só, e não tinha prestado geografia. Tinha prestado matéria de exatas. Mas quando vocês forem prestar aí, quem for prestar alguma coisa de humanas, né? É bem tranquilo, tá, pessoal? Eu vou ler o poema aqui. Eu acho que esse poema chama Retrato, se não falha a memória. Há alguns anos vivi em Itabira, principalmente nasci em Itabira, por isso sou triste, orgulhoso de ferro. 90% de ferro nas calçadas, 80% de ferro nas almas. Aí eu vou falar uma por uma, tá? Qual que seria. Qual a alternativa que vocês acharam aí? Tá, vamos lá, pessoal. Aqui, ó, o verso acima refere-se à cidade de Itabira. Na alternativa A, situada no quadrilátero ferrífero, dentro, tendo Ponta da Madeira como porto exportador. Se Ponta da Madeira em Itaqui. Tá, vamos lá para B, pessoal. Localizada na importante jazida de ferro dos Carajás, uma das maiores reservas minerais do mundo. A C. Produtora de ferro e carvão, servida pela energia elétrica de Furnas e Trombetas. A D. Situada na mais antiga área de exploração de minério do Brasil, em região de escudo cristalino. E a E. Localizada no principal corredor de exportação de ferro e carvão mineral no Brasil, tendo Paranaguá como porto de exportação. Tá, vamos uma por uma, tá? A A não vai ser, pessoal, por causa desse Ponta da Madeira, tá? Como porto de exportação. Vai ficar no sul do Brasil, Itaqui. Beleza? Aqui, e aí outra coisa, perdão. Aí o porto que vai ser aquele porto de Tubarão em Espírito Santo, que vai fazer o escoamento, ou no Rio de Janeiro, igual a gente viu no mapinha, tá? Rio de Janeiro vai lá para Santos, tá? Que sai de Minas vai para Santos ou para o Rio de Janeiro e principalmente para o Porto de Tubarão no Espírito Santo. Carajás não é porque daí é o Pará. A C é o carvão não, tá? E trombetas aí também não. Produtora de carvão não vai ser. E aí, o Porto de Paranaguá vai ficar no Paraná. Aí também não. Aí, de novo, exploração de carvão. Então é a letra D, tá, pessoal? Aí lembra que eu tinha comentado até no começo da aula sobre um pouco do período histórico que foi achado metal precioso aqui, era escoado para o Rio de Janeiro, aí depois o ferro, que é escoado para o Espírito Santo, tá? Então aí em algumas aulas atrás eu comentei com vocês, onde a gente explora muito ferro aqui no Brasil,
é um escudo cristalino, certo? Então vai ser a alternativa D, pessoal, D de dado. A outra vocês já fizeram? A 2? Ô, Jesus. Vamos ver. Tá, vamos lá. Alguém mais? Vamos ver. Mais alguém? Qualquer coisa vão colocando aí, tá, pessoal? Eu vou lendo o poema aqui primeiro. Montanha pulverizada. Esta manhã acordo e não a encontro, britada em bilhões de lascas, deslizando em correia transportadora, entupido 150 vagões, no trem monstro de 5 locomotivas. Trem maior do mundo. Tomem nota. Foge minha serra, vai, deixando no meu corpo a paisagem. Misero pó de ferro, e este não passa. Aí também, pessoal, vai se retratar sobre Minas Gerais, tá? Esse eu não conhecia, esse poema. Aqui fala o seguinte, pessoal. A situação poética descrita acima sinaliza, do ponto de vista ambiental, para a necessidade de: a primeira, manter-se rigoroso controle sobre os processos de instalação de novos mineradoras. A 2, criarem-se estratégia para reduzir o impacto ambiental no ambiente degradado. E a 3, reaproveitar-se madeira, reaproveitar materiais, reduzindo-se a necessidade de exploração de minério. Tá, aí seria a reciclagem, né? Aí tá a B, a C, a B, tá. Vamos lá, uma por uma, tá, pessoal? A 3 tá correta, tá? Então pode ser a D e pode ser a E. Aí lembra do que eu tinha até falado com vocês algumas aulas da importância da reciclagem. Tá? Se, por exemplo, se não fosse a reciclagem hoje no Brasil, a gente pagaria muito mais caro vou dar um exemplo bem bobo, no refrigerante. Tá? Porque é embutido no valor final do refrigerante também aquele material, o alumínio. Tá? Aí não sei se vocês já viram, pessoal, é difícil achar, tá? Acho que eu peguei 2 vezes aqui, pior que foi aqui em Minas mesmo. Mas lata de aço da Coca-Cola. Não sei se vocês já viram isso. Ela é um pouco mais pesada. Tá? E, às vezes eles fazem isso quando o preço do alumínio está muito caro. Tá? É até difícil achar, mas o símbolo, eu acho, o alumínio é AL, tá? Mas o do aço tá escrito aço atrás até. E você, quando pega na mão, é um pouquinho mais pesado. Depois de vazio, é um pouco mais pesada. Então aí tem a importância de reaproveitar os materiais aí. Vai estar certo, tá? A 2. Criar estratégia para reduzir o impacto ambiental no meio ambiente degradado. Aí também, tá, pessoal? Tá certo. Se não fosse
Se tivesse uma estratégia, ou se, igual a gente viu a aula passada lá, principalmente o jeito que é feita a barragem, não tinha tido o impacto ambiental que teve como que eu vou falar? A ruptura das barragens. Tá? Então, se tiver uma estratégia melhor e mais cara, tá? De não ter esse dano, ainda a gente não teria esses riscos aqui no Brasil. E a manter-se rigor no controle dos processos de salsa. Aí também, tá? Então vai ser a letra E mesmo, tá, galera? É, aí, novamente, muitas empresas mineradoras que são de fora e vêm para o Brasil, sabe, infelizmente, que não vai dar nada. Tá? Se, por exemplo, poluir um rio, ah, faz como que eu vou falar, a compensação. Tá? Essa compensação, quer ver um exemplo? É igual quando faz barragem. Tá? Em São Paulo fez no lado oeste tem muita barragem, tá? Muita hidrelétrica. Aqui em Minas tem bastante, tanto ali perto de Uberaba, Uberlândia, e também Furnas, que seria Furnas, né? Ou ali no mais próximo do São Francisco. Mas quando faz uma barragem, vai alagar uma grande área. Aí, pelo menos o que eu sei lá em São Paulo, a Sabesp, quando faz uma represa, ela fica obrigada a depois plantar árvores, a quantidade que teria naquele metro quadrado que foi alagado. Então isso é muito mais barato para ela. Tá? Mas só que ela não faz o quê? Ela não vai pensar nas pessoas que pescavam, não vão pensar se tinha alguma aldeia indígena, não pensa, por exemplo, às vezes até mesmo o produtor rural. Se eu coloco muita água numa área, talvez vai modificar o clima, o microclima ali de uma certa região. Às vezes para de chover, ou aumenta muita chuva, o rapaz não consegue mais plantar algum tipo de plantio que ele fazia antes. Tá? Então, no Brasil, pessoal, esse rigor aí é um pouco, ou digamos, muito frouxo, certo? Tudo bem? Então, aí a 2. É aí, tá? Tá aqui, belezinha, pessoal? Tá, coloquem lá na. Vamos lá, peraí. Agora da outra aula. Coloquem lá na 392, pessoal. Vou dar mais um tempinho, tá? Faça somente a um primeiro. Acabando não ok aí, pessoal, fazendo um favor.
Pronto aí, pessoal. Quer falar aí, Cassius, ou quer escrever? Não sei. Bom, vou colocando aqui, tá? Na primeira, pessoal, fala da exploração aí do norte do país, tá? Aí está pedindo a ponte, explique uma das características da mineração de ferro relacionada à atividade econômica. Então aí, ó, vou colocando aqui, tá? Então vocês vão acompanhando. Página 392. Aqui vai ser o que, pessoal? Na região norte. Beleza? Então aí, pessoal, vai ser a exploração de ferro. Aí vai ter outros também, tá? Ferro, manganês, bauxita. Mas principalmente para abastecer o mercado externo. Tá? Vai abastecer aqui o Brasil, mas principalmente para exportação utilizado. Os impactos ambientais. Impacto ambiental, pessoal, pode ser erosão, pode ser também contaminação dos cursos d'água, diminui a calha do rio. Tá certo? Aí vai ter também, por exemplo, aqui está impacto ambiental. O desmatamento também, certo? Beleza? Vamos lá. Pessoal, eu vou fazer mais essas duas para não ficar tão, como eu falar, tão extenso aí para vocês. Aí as próximas eu corrijo na outra aula, beleza? Se vocês quiserem que eu corrija todas, eu corrijo todas aí, pessoal.
Vou dar mais um tempinho para vocês fazerem a 2 e a 3, tá? Depois, se quiserem já deixar. Ah, tá, já deixaram. Vamos lá, pessoal? Ó, na primeira ele está falando, no dia 28 de fevereiro de 85 era inaugurada a Estrada de Ferro Carajás, pertencente, pertence e diretamente operada pela Companhia Vale do Rio Doce, na região norte do país, ligando o interior ao principal porto da região de São Luís, por seus aproximadamente 900 quilômetros de linha. Passam hoje 5.353 vagões e 100 locomotivas. A ferrovia em questão é de extrema importância para a logística no setor primário da economia brasileira. Aí só lembrar, tá, pessoal? No norte aí usa extração de minério, e no centro-oeste, no oeste de São Paulo, no Mato Grosso, em Goiás, se usa o trem aí para o setor primário, no caso, vai ser o agronegócio, tá? O trabalho no campo, que é o setor primário. Em especial para porções dos estados do Pará e Maranhão. Um argumento que destaca a importância estratégica dessa porção do território é a produção de energia para as principais indústrias
para as principais áreas industriais do país. A B, produção sustentável dos recursos minerais não metálicos. A B aí já pode riscar. A C, capacidade de produção de minerais metálicos. A D, logística de importação de materiais industriais. E aí, produção de recursos minerais energéticos. Aí também não, pessoal. A D também não é logística de importação, tá? Então vai ser mais voltado para exportação. A B, peraí, produção sustentável, não. Tá, vamos lá. Tá em, a E, produção, não, também tá. Tá entre a C e a A. Vamos aqui, pessoal. A, produção de energia para as principais áreas industriais do país. Tá, vamos lá. Capacidade de produção de minerais metálicos. Peraí, pessoal, peraí. Tá, tem. Vai ser a C, tá? Mas só que aqui é o seguinte, ó, por que não vai ser a A, pessoal? Uma das hidrelétricas, quer dizer, a hidrelétrica que mais gera energia ainda vai ser qual? Itaipu, tá? Que a Itaipu está na região, aqui na região sul, tá? Vai estar no Paraná. Outra hidrelétrica aí que vai fornecer bastante energia vai ser Furnas, tá? Que faz divisa Minas, São Paulo. Então ali, pessoal, o que vai acontecer? A energia que hoje não suporta tanto. Lógico, pessoal, na A até que poderia estar correta, tá? Mas só que é o seguinte, foi feita essas hidrelétricas no norte também para quê, pessoal? Para alimentar, igual a gente viu no aquele PDF da Vale, para alimentar ali as indústrias que está fazendo a exploração. Aí o excedente vem para a gente também. Não que a gente não usa bastante, tá, pessoal? Senão não tinha cada governo que já passou agora tinha feito várias hidrelétricas lá. Eu acho que vocês lembram, não sei se lembram, pessoal, mas foi muito utilizado em questão de Enem, de vestibular, quando teve a construção do Xingu, tá, da usina hidrelétrica do Xingu, porque aí pegava tanto área de reserva indígena, aí também os fazendeiros não queriam ceder terras para fazer hidrelétrica, e o governo, infelizmente, alagou muita área, tanto da uma área de floresta, de mata nativa. Tá? Então foi sempre quando tinha essa questão aí que eu lembro, não faz tanto tempo, faz uns 4, 5 anos, era a questão da briga da posse de terra. Tá? Então aí, pessoal, vai ser a alternativa C. Capacidade de produção de minerais metálicos. Aí seria o ferro, manganês, bauxita, beleza? Então aí a página 342. Tá, então só lembrando aí, pessoal, apesar que agora as duas aqui estão bem semelhantes, tá? Mas depois eu vou ver isso aqui certinho. Aí na próxima aula eu já falo para vocês. E a última aí, pessoal, a terceira. Depois eu faço as outras com vocês, tá? Não esquenta a cabeça, não. Tentem fazer as outras, daí na aula que vem eu vou um pouquinho mais rápido. Beleza? A terceira, pessoal.
Tu não já fez? Tá. Aí tá falando. Sim, sim, não. Meu fone tá muito ruim. Ah, não, ninguém falou nada. Na terceira questão do Enem, aí tá falando de uma empresa que construiu usinas de beneficiamento em um porto, uma estrada de ferro e vilas. Entretanto, depois que as reservas foram exauridas, a companhia fechou. A mina e as vilas esvaziaram. Sobrou uma pequena comunidade de pescadores. São mil, são, são 1.800 moradores que sofreram com grandes problemas nos rins, dores no corpo, diarreia e vômito, decorrente à contaminação do solo e da água por arsênio. A existência da prática de exploração mineral predatória no Brasil tem provocado a criação de estruturas e práticas geradoras de impactos socioambientais pouco favoráveis à vida das comunidades. A adequação da infraestrutura local dos municípios, regiões exploratórias, a recepção de grandes empresas. Não. Ampliação do número de empresas, mineradores do porte, também não. Atendimento às normas ambientais brasileiras, não. Exemplo do Brasil, por causa da lei que é bem branda, a punição, no caso. AD, distanciamento geográfico das áreas exploratórias, em relação à demarcação de terras indígenas, também não. Se tiver terra indígena, é, passa por cima. Né? Aí, estabelecimento de projetos e ações por parte das empresas mineradoras em áreas de atuação nas quais as reservas mineralógicas foram exauridas. Não. Vai ser a letra A mesmo, tá? A terceira é A. Opa. Tá, então aí. Eles exploram, depois vão embora e quem que paga o preço aí depois vai ser a população, que vai ficar ali naquela área. Pergunta até aqui, galera? Pergunta? Bom, se não tiver pergunta, pessoal, foi isso por hoje. Tá? Obrigado aí, se cuida aí, pessoal. Até segunda, até terça que vem, se Deus quiser. Até mais.